Fala pessoal, tudo bem? Vocês pediram e cá estou. E que fala um pouco do trabalho que você faz hoje. Vi que lá no Instagram você já postou instalando painel solar. Se você ainda não me segue, tá passando aqui embaixo minhas redes sociais, inclusive Instagram. Lá eu posto um pouquinho do meu dia a dia, então quem tá por lá sempre tá vendo um pouco ali do meu dia a dia nas obras. E hoje eu vou mostrar um pouquinho disso aqui pra vocês, ó. Quanto que ganha um instalador de painel solar? Lembrando que na empresa que eu trabalho hoje, eu não trabalho só com instalação de painel solar, com rede de iluminações, troca, toda uma questão de tecnologia. E antes de qualquer coisa, se você ainda não for inscrito do canal, se inscreve no bendito do canal. O botão tá aí, sei lá se tá aqui ou tá ali. E o YouTube ele denuncia, ele fala que cada 10 pessoas que assistem o vídeo, 7 não são inscritos. Então, se inscreve no canal e bora que eu vou explicar pra vocês um pouquinho de como que funciona, quanto que ganha. Ali para aquele telhado também a gente vai começar a instalação das bases hoje. Nas duas águas aqui já está instalada a base. Fala pessoal, agora que eu já estou em casa, vou poder falar um pouquinho mais para vocês de quanto ganha, como que funciona, se precisa de inglês, se não precisa de inglês. Então agora que eu estou aqui no fresquinho da casa, dá para explicar melhor. Porque às vezes na obra é meio complicado, mesmo que seja no horário do almoço, mas às vezes está muito cansado, você quer aproveitar e descansar ao máximo. Então vamos lá, já vou começar logo já respondendo sobre a questão de remuneração. Primeiro eu vou falar de linhas gerais e aí depois eu posso falar um pouquinho mais no meu caso, como que funciona. Então em linhas gerais, aqui em Portugal, na média, quem está começando, geralmente vai começar pelo mínimo, que é 760. A não ser que você já tenha um conhecimento maior, se você já tem alguma experiência trabalhado no ramo, já sabe instalar um inversor, alguma coisa do tipo, mas inicialmente vai ser 760. Então nessa questão aqui em Portugal, pelo fato de a grande maioria das profissões ser meio que nivelado, te dá uma possibilidade de às vezes você tentar alguns trabalhos diferentes para quem sabe assim você se desenvolver, diferentemente lá no Brasil. Eu já trabalhei em alguns lugares que às vezes eu ganhava um salário mínimo, mas a depender da função que eu fizesse em outra empresa, eu ganhava 2, 3, 4 salário mínimo. E nem precisava ter mestrado, pós-graduação, 5 anos no ramo. Então aqui para você conseguir romper o teto é um pouco complicado. Mas isso eu explico em outros vídeos. Então vamos lá, inicialmente, principalmente você que nunca instalou, não sabe como é que funciona e tal, geralmente 760. E aí, a depender da empresa, tem uns benefícios, como duodécimo, subsídio de alimentação, entre um monte de outras coisas, além da hora extra, que é o que ajuda, que dá um dinheiro a mais. Então, inicialmente 760, mas você encontra pessoas falando que ganha 800, 850, até 900 eu já ouvi falar de salário, tá? Lembrando que aqui a gente está falando de salário. E aí as outras bonificações, gratificações, por exemplo, tem obra que o pessoal trabalha que quando tem um prazo de 20 dias para acabar a obra. Se você fizer a obra em 10 dias, 12 dias, terminou antes do prazo, você recebe uma gratificação. Então assim, em termos de salário é isso, tá? Inicialmente pode variar de 760 até 900, dependendo do seu conhecimento, mais hora extra, os benefícios de cada empresa. Porém, a hora extra que faz a diferença. Por quê? Principalmente quem trabalha só com painel solar, eu não trabalho só com painel solar, mas quem geralmente trabalha só com painel solar, um dia você está em Coimbra, na outra semana você está em Lisboa, daqui 10, 15 dias você está no Algarve, daqui a pouco você está em Bragança, daqui a pouco você está em tudo quanto é lugar de Portugal. Eu mesmo, durante esse período que eu tô, nossa, eu já rodei em muitos lugares, muitos lugares. Então, como você às vezes precisa ficar até um pouco mais tarde, retorna à tarde, então você ganha uma hora extra. Então já tem um outro benefício que é o quê? Poxa, você acaba conhecendo um monte de lugar. Nossa, eu conheci muitos lugares. Se eu fosse elencar aqui, assim, de cabeça eu já lembro assim uns 10 de saída. Mas você conhece muitos, muitos lugares. E quando são trabalhos que às vezes você precisa ficar fora, então esse é um ponto que você precisa ficar atento. Se você tem filhos, se você tem família e não pode ficar fora de casa, às vezes isso pode ser um empecilho para você poder entrar no ramo. E te explico por quê. Eu já trabalhei em uma das obras, por exemplo, era lá em Elvas, quase na divisa com a Espanha. E eu tinha que ficar a semana toda lá. Então eu ia segunda-feira e ficava de segunda a sexta, retornava para passar o final de semana em casa. A empresa pagava
o café da manhã, pagava o almoço, pagava a janta, beleza, tudo por conta da empresa. Só que se você não pode viajar porque não tem alguém para ficar com seu filho, se o horário que a sua esposa trabalha é de madrugada e você precisa estar de manhã, então já é um grande impedimento. E fora que às vezes tem empresas que pegam a obra na França, na Bélgica e por aí vai. Se ganha até mais, porém às vezes você tem que sair e ficar 3 meses fora. Então assim, é um ramo que paga razoavelmente bem, né? Se a gente parar para ver em relação a outros, porque assim, hora essa sempre tem, então você sempre está tirando um dinheiro a mais, e conforme o tempo vai passando, vai gerando conhecimento gera uma remuneração maior, porém tem essa questão, ficar fora de casa, às vezes você precisa ficar. Quem me acompanha no Instagram já viu, inclusive eu mostrando story em várias das cidades que eu já conheci, então se você não pode, isso vai ser um empecilho. Agora uma outra questão que eu também quero falar. Nick, o trabalho exige força? Força nem tanto, são poucas das vezes que você precisa fazer força. O que ele exige muito de você, mas muito mesmo, é resistência. Isso mesmo. Como assim, Nick? Resistência? É que às vezes você precisa subir e descer, às vezes você precisa percorrer longas trajetórias, fazer movimentos repetidos. Você tá no sol, né? Como eu iniciei o vídeo, pô, tava num telhado e não tem sombra, não tem sombra. Se você tá num dia que tá 30 graus, como eu já trabalhei, né? Já teve obras que a gente trabalhou que o horário de trabalho foi diferente. Esse, principalmente perto da Espanha, ao invés de a gente entrar 8 horas, 9 horas, a gente estava entrando 6 horas da manhã e parando ali 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, porque o sol ficava impossível. Então, às vezes você está numa temperatura de 30, 35 graus no chão, mas lá em cima de telhado, em sítios assim, que bate 40 com grande facilidade. Então você já tem o desgaste do sol, muito sol, dá muita sede, a gente leva aqueles bags que a gente leva pra praia, então a gente leva com gelo, bastante água pra gente ir hidratando, só que assim, você já vai se desgastando devido a muito sol, e às vezes é muito vento com sol, e movimentos repetitivos e longas jornadas de caminhada, então você precisa ter muita resistência. Então às vezes o pessoal pergunta, Nick, tem que ter muita força? Força não. Força e resistência são coisas diferentes. Tem pessoas que têm força bruta mesmo, conseguem derrubar a parede, fazer isso, fazer aquilo, mas se você colocar essa pessoa numa longa jornada, ele não consegue, né? É aquele negócio, quem dá aquele tiro de 100 metros e quem vai percorrer uma maratona. Então tem gente que nos 100 metros ganha fácil do monte de gente, mas se precisar correr 3K, 4K, 10K, morre. Então você tem que ter muita resistência. Se você tá saindo do Brasil, tá saindo de Uganda, Cabo Verde, você tinha um trabalho, bem mais ou menos, aí trabalhava sentado no ar-condicionado. Se você vier para um trabalho desse, trabalho de obra, assim, seu corpo vai sentir no começo. Agora, o pessoal pergunta, Nick, mas precisa de inglês para entrar? Tem empresas que não pedem, mas, por exemplo, no meu caso, sim. No meu caso, teve uma prova que eu tive que fazer e uma parte da prova era em inglês. E tinha um percentual mínimo que tinha que tirar lá, se não me engano, de 70% na época, porque depois, durante a entrevista, aí eu conversando com o dono da empresa, ele falou, ó, é que às vezes, por exemplo, manual, às vezes o pessoal que você vai lidar no trabalho, no dia a dia, até mesmo eu tenho amigo do trabalho que só fala inglês. Então você tem que tentar desenrascar de alguma forma. Não são todos os trabalhos, mas lembrando, inglês é a língua número 1 do mundo. Se você quer falar a língua mundial, fala inglês. Já teve lugares que a gente foi que, olha que engraçado, tinha um português, tinha um americano, tinha um espanhol, tinha um ucraniano. Então assim, às vezes você vai em alguns lugares para você trabalhar, é uma salada de fruta, tem gente de tudo quanto é canto do mundo. E, na grande maioria, o que a galera geralmente usa como língua universal? O inglês. Então vamos para o resumo do negócio. E antes de eu falar do resumo, se você chegou até aqui e não clicou no bendito do botão de se inscreve no canal, dá uma força pra gente. A gente está colocando nossa cara para bater, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia. Você está vendo que o cenário está um pouco diferente. Logo mais você vai saber por que desse cenário é diferente, você vai conseguir entender melhor. Então se inscreve, clica aí no botão de curtir, custa nada para você e me ajuda bastante. Me ajuda a bater a meta, que eu tenho a meta de atingir 10 mil aqui no YouTube. Então, poxa, me ajuda aí a alcançar essa marca. Então, agora que eu já sei que você já deu essa moral, e lembrando que tudo que a gente faz aqui, mostrando o nosso dia a dia, é para que você possa montar o seu checklist. E esquece planejamento. Quem é seguidor aqui desse canal já sabe que essa palavra planejamento aqui praticamente um pecado. Então, foque no seu checklist. Mas se você quiser saber mais sobre o checklist, me chama lá no Instagram que a gente bate um papo sobre isso. Então, em resumo, o trabalho não é fácil.
Mas se fosse fácil, o nome não é trabalho. Mas que trabalho que é fácil hoje em dia? Então não tem jeito. Mas é uma profissão, né, que dá para você aprender aí e usar tanto aqui quanto no Brasil, em qualquer outro canto do mundo que você for. Estou gostando bastante, já estou aí acho que quase 4 meses trabalhando no setor. Não trabalho só com painel solar, trabalho com iluminação. A empresa que eu trabalho com a questão também de tecnologia. Então, em outros vídeos eu vou poder explicar um pouquinho melhor, mas nesse eu procurei focar só na parte da energia solar, painel solar, essas coisas. É um trabalho que é difícil, Nick? Não, não é muito difícil, porém é resistência, você precisa ter bastante resistência. Então, se você gostou desse vídeo, clica no curtir, clique em se inscrever se ainda não é inscrito. Tem esses 2 últimos vídeos aqui que tá dando o que falar. Se você ainda não assistiu, te faço o convite a assistir eles. Que Deus abençoe você, abençoe sua família e foco no seu checklist, beleza? Fui!